Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e a partir deste momento você está sintonizado com o programa Posso Crer no Amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho, estamos começando este programa que tem como objetivo ser luz em sua vida. Vivemos dias extremamente de trevas. A nossa sociedade está, vou usar uma expressão bíblica, gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Há uma necessidade imperiosa das pessoas se focarem em algo que lhes dê segurança, que lhes dê paz, que lhes dê retorno, e quizás lhes dê a garantia da vida eterna. Eu estou lhe falando daquele que é o único, o soberano, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero conversar um pouco a partir de hoje e durante esta semana sobre uma questão que vem tomando conta do Brasil, que é a questão do sincretismo religioso. Ora, o que é o sincretismo religioso? É uma mistura de credos, de crenças, que normalmente, no nosso país, é algo tão forte que 44% da população do nosso país vive desta coisa de misturar diversas crenças, 44%. Ou seja, em cada 100 pessoas, 44 creem em diversas crenças ao mesmo tempo. Então, eu preciso de lhe explicar que o sincretismo religioso não é mais nem menos do que um espírito de confusão. As trevas tentando dominar a vida das pessoas. Você está começando a sua semana, um empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um jovem, um ancião. E talvez você esteja dizendo, meu Deus, o que será do meu futuro? O que ocorrerá daqui por diante? E até o final de ano? E quem sabe daqui a 2, 3 anos? E talvez você já tenha sido alguém que, em boa fé, foi induzido a colocar em sua casa uma pedrinha de cristal, junto com uma imagem de alguma coisa, junto com um pequeno búzio, uma fotografia de um chamado santo. Ou você vem sendo enredado com tantas propostas que não passam de sincretismo religioso também, de pessoas que vêm à televisão, às rádios e trazem um espírito de confusão, se propondo e alardeando serem Deus e fora daquela pessoa não há solução. Estou lhe falando de fatos que ocorrem aqui no nosso dia a dia. Então vamos começar por entender um fato muito importante. Olhe como é que João, um dos apóstolos da Bíblia Sagrada, nos ensinou, e eu creio que esta é uma declaração, talvez a mais importante que você precisa de ouvir hoje. Olha o que ele diz, em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então eu quero lhe dizer
que não é bom e quizás você deverá afastar da sua vida, essa mescla. Eu me recordo, há uns tempos atrás, um senhor me procurou, veio ao nosso ministério e disse: olha, eu gosto muito do senhor, aprecio a sua forma sábia de expor a palavra, a sua forma de falar de Deus, do amor que o senhor tem a Deus, do amor que o senhor recebe de Deus. E ele disse: eu sou católico, mas eu lhe confesso, gosto muito também do Evangelho, mas às sextas-feiras eu tenho ido a um centro. Você percebe esta mistura? Então vem João e diz: olha, se você tem o Filho, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem a vida. Então nós não podemos correr o risco de ter uma vida envolvida com sincretismo. Porque você diz: não, mas eu creio num santo, eu tenho cristais, eu sigo os signos, eu tenho mapa astral. Meu amado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia é clara. Você tem Jesus, você tem a vida. E quando ele diz aquele que tem o Filho tem a vida, ele está falando da vida hoje e da vida eterna. Então, pode alguém, alguma crença, algum plano religioso nesta terra lhe garantir a vida? Pode um padroeiro, uma padroeira, pode um profeta reconhecido por uma parte da população mundial, pode um Buda, um Shirvá, pode algum dos deuses desta terra garantir vida? Vida não é apenas eu acordar respirando e trabalhar e deitar e trabalhar e pagar contas. Há mais do que isto. O Senhor está falando de vida. Jesus disse isso. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, João disse: se você tem o Filho de Deus, se você tem Jesus, você tem a vida verdadeira, a vida abençoada, a vida próspera, a vida perdoada, a vida selada, a vida para a eternidade. Fora de Jesus, não há vida. Então, 44% da nossa população se identifica como cristã, mas também se identifica como espiritista, mas também se identifica como orientalista. Então, essas crenças, na realidade, geram uma confusão e afastam Deus da vida da pessoa. Paulo, em 2 Coríntios 4, versículos 4 a 6, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos e por amor de Jesus. Porque Deus, que diz: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a palavra é tão importante que existe sobre esta terra uma intenção do Deus deste século. Quando a Bíblia diz o Deus, está com letra minúscula, deste século, quem é? É o inimigo das nossas almas. Ele disse que ele cega o entendimento, para que as pessoas não vejam o resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Cega o entendimento. E como é que cega o entendimento? Criando o sincretismo religioso, fazendo as pessoas aderirem tanto ao gongá, como ao altar, como a imagem, como o cristal, como as fotografias, como os trevos, o mapa astral. Isto, na realidade, não passa do que? O Deus deste século cegando o entendimento das pessoas. Para quê? Porque uma pessoa cega espiritual, ela não vê o resplandecer da luz do Evangelho da glória de Deus. Veja como nós precisamos de usar os meios de comunicação
para dizer a você, para dizer a milhares de pessoas, que se você tem Jesus, a glória do Evangelho resplandecerá em sua vida. Você conhecerá e terá uma relação com o único Deus e não se deixará envolver com estas vozes ou com estas imagens que chegam a público e dizem, olha, sou eu. Se você não crer em mim, se você não crer em fulano de tal, se você não... Isso aqui, amado, é o inimigo cegando as pessoas. Eu vou lhe dizer, eu também já fui cegado pelo inimigo. Eu era um indivíduo voltado para uma crença religiosa idólatra. Eu fui criado na igreja romana. E eu não conseguia ver que aquela imagem ali não passava de uma obra de um artesão, feito pelas mãos do homem, que se caísse, se quebrava. Então eu também tinha as minhas superstições, e o diabo me cegava para que eu não visse a glória do Evangelho, a luz do Evangelho. Então, quantas pessoas você ouve dizer, eu ouço os mortos, eu tenho contato com os mortos. Vamos ver o que a Bíblia diz ou diz a respeito disso, porque se não houver alguém que oriente e baseado na Bíblia Sagrada, as pessoas muitas vezes entram por caminhos que não têm retorno, porque elas ficam amarradas, ficam oprimidas, ficam possessas. Olha o que disse Eclesiastes 9:5. Diz assim a palavra do Senhor, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então o Senhor está dizendo, o morto não sabe de nada. Então eu ouço às vezes pessoas dizer, não, porque eu tive contato com a quiromancia, com a cartomancia, e na quiromancia eu ouvi a voz de um avô. Isto é o inimigo cegando a pessoa. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, quando vos disserem, consultai os necromantes, os quiromantes, os necromantes, aqueles que falam com os mortos, quando vos disserem os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei é o seu testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo, se amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão, sombras, ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então, se você tem sido induzido por alguém a consultar isto que a Bíblia chama de necromante, que há pessoas que dizem, olha, eu consigo falar com uma pessoa ente querida, isto não há e não passa de uma ilusão maligna, que é o inimigo cegando o entendimento da pessoa. 33% das pessoas no Brasil acreditam nisso. 33%. Então agora você veja, 41% das pessoas dizem que já viram pessoas que já morreram. Impossível. Isaías 26:14, vamos ver, porque eu preciso de lhe garantir e de lhe dar segurança espiritual para que você não ande perdido. Isaías 26:14 diz isso, mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Então não aceite, não permita na sua vida que pessoas que dizem que ouviram ou que viram pessoas que morreram, amado, pode ter a certeza absoluta que o inimigo está aí trabalhando na sua vida. Para te matar, para roubar e para destruir. Mas 42% das pessoas no Brasil creem em astrologia, nos astros, a consulta dos astros. Vamos ver o que a Bíblia diz. Isaías 47,
13 e 14. Olha o que diz a Bíblia. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levanta-se agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Isto é importante. Agora o 14. Eis que serão como restolho e o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Assim serão para castigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Olha, a Bíblia diz que por esse caminho da astrologia, da consulta aos astros, da relação com mortos, de ouvir vozes, ele diz, ninguém te salvará. Ninguém te salvará. Então, nós precisamos de voltar lá atrás àquela palavra de 1 de João 5,12. Durante esta semana nós vamos falar muito sobre isso. Vamos lá, 1 de João 5,12 diz a palavra do Senhor: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O nosso programa esta semana será um programa denso, mas de grande ensinamento. Porque o sincretismo religioso que está em alta no nosso país não é mais nem menos o desespero, a angústia, o medo, as tensões que as pessoas vivem vis-à-vis o fato de que estamos numa crise política, numa crise socioeconômica, o desemprego, e as pessoas, quando o nó se aperta, quando a dificuldade chega, elas correm para todos os cantos, pensando, bom, se Cristo falhar, eu tenho aqui os cristais. Se os cristais falharem, eu tenho aqui esta imagem. Se esta imagem falhar, eu tenho aqui uma corrente não sei de quê. Ou então eu vou lá e ponho um óleo. Então, isto tudo é o inimigo cegando o entendimento para que a pessoa não veja a luz da glória de Deus. Mas João diz, e eu amo esta palavra, que quem tem o Filho, então o Filho não permite a mistura, sincretismo, ou é Jesus ou é o diabo, ou é Baal ou é Jesus Cristo. Não há como você ter em casa um cristal com uma imagem, com areia de um cemitério, com uma oração feita por alguém e achar que Deus vai te abençoar. Amado, fuja disto. Não alicerce a sua vida sobre cinzas. Lhe falo porque eu preciso lhe dizer isto com urgência. Estamos começando uma semana, você tem aí situações pela frente, você é um empresário, desafios, impostos, empregados, ameaças, inseguranças, mas se você hoje, ouça, se a sua fé for canalizada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é muito clara, diz que é Jesus. Sem Ele não há vida, sem Ele não há salvação, sem Ele não há perdão, sem Ele não há vida eterna. Ah, pastor, mas se eu me agarrar a Melquisedeque, por favor, só existe um nome pelo qual importa que se seja salvo, é Jesus Cristo. Não, mas aparecem agora deuses e deusas se intitulando Deus. Corte, desligue, rompa. Isso é tudo o inimigo cegando a pessoa para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho. Creia em Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus lhe está chamando esta manhã. Ele está dizendo, vem a mim. Você não pode ir a Abraão, você não pode ir a Melquisedeque, você não pode ir a uma imagem, um padroeiro, a um cristal misturado com uma crença afro. Você está criando na sua vida
não só cinzas das quais você está se alimentando, mas você está criando uma relação com o inimigo das nossas almas. Jesus não divide a sua glória com ninguém. E Ele está lhe chamando esta manhã. Entrega a sua vida a Jesus. Se você o tem como Senhor, você tem a vida. Eu entendo isto desde as minhas entranhas, a partir do momento que eu ouvi na cama de um hospital a voz de Deus por intermédio de um anjo que me falou de Jesus e que me trouxe a salvação através da palavra. Hoje, você vai dizer não e romper com o sincretismo. Basta Jesus. Jesus é suficiente e fora dele não existe outro. Só Ele é o Senhor. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Estamos já com 20 minutos transcorridos no nosso programa. Quero lembrar que hoje, segunda-feira, nós vamos ter um grande encontro de oração, confissão e milagres. Todas as segundas-feiras há um grupo inspirado pelo Espírito Santo, numa fé. A nossa fé não é de Gideão. A nossa fé não é de Elias. A nossa fé não é uma fé que muda conforme o nome do livro bíblico. A nossa fé é o dom, é a fé de Jesus. Só Ele é Senhor. Só Ele é que tem a garantia e o selo para a eternidade. Então, esta noite, eu quero, se você aceita um desafio para um plano e um propósito de Deus na sua vida, venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Catedral Cristo Vive está localizada aqui nos 10 mil metros mais sagrados do Brasil, aqui em Jacarepaguá, na rua Maricá 320, uma rua paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teles. As pessoas que fazem parte da nossa comunidade, são mais de 15 mil, todas são apologistas desta vivência da graça de Deus, desta intimidade com o Senhor, deste profundo, vida arraigada profundamente aos valores do cristianismo, ao padrão da Bíblia Sagrada. São pessoas abençoadas, felizes, prósperas e salvas. Você precisa deste desafio. Hoje às 7h30 da noite, Bispo André, Bispa Cristiane, nós vamos estar com os bispos e bispas da igreja numa grande noite, numa poderosa noite de oração, confissão e milagres. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros que lhe ajudarão em nome de Jesus. Amém? Nós estamos terminando o programa. Eu sempre levanto as mãos para os céus numa atitude de gratidão por poder ser um instrumento da glória de Deus e pelo povo, os servos fiéis e cooperadores da Cristo Vive, esta nação santa. A minha gratidão a uma família que eu todas as segundas-feiras expresso a minha gratidão, família Rodrigo Ambrósio, que junto com sua família, Fabiano, os seus filhos, esta é uma família que empenha a sua vida pela evangelização. Eles são os proprietários do mercado Turbo-Mil de Vila Emília e Mesquita. E nós sempre dizemos às pessoas da Baixada, é ali que você deve fazer suas compras, porque ali tem bênção, ali tem a bênção do Senhor. Amém? A minha gratidão à nossa equipe de televisão, que serve a Deus e serve ao apostolado, servindo a Jesus. E eu digo com muita gratidão, graças a Deus, porque você hoje decidiu por Jesus. Amém? Apóstolo Miguel Anjo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem nada. Graça e paz com Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo.
Cristo vive com você, em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.